este vídeo atual nós vamos dar continuidade agora à quinta trombeta. Nós já falamos das 4 primeiras trombetas. Então, se você já assistiu ou se você não vai assistir, vai deixar para assistir depois, se prepara aí e vem comigo nessa jornada. Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia. E se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo, ó, para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Também me segue lá nas minhas redes sociais, vai ser um prazer te conhecer melhor. Eu estou deixando aqui embaixo na descrição Instagram, Facebook e agora também o Telegram. Deixa seus comentários, dúvidas e sempre que possível eu vou tentar responder para você. Seja a boca de Deus e divulga esta palavra para o máximo de pessoas aí que você tem no seu hall social, no seu meio social, para que o Evangelho de Cristo seja pregado para todos os cantos. Também, se você se interessar, se torne membro. Eu agradeço a todos que têm se tornado membro. Tem um botãozinho aqui embaixo, é só você clicar para você ficar mais perto de mim neste canal e vai ser um prazer ter você aqui comigo como membro. Amém? Lembrando que neste momento, na quinta trombeta, na minha opinião, nós estamos dando início à segunda metade da última semana de Daniel. E aqui nós podemos dizer, como diz lá em Mateus 24, que estamos entrando na grande tribulação, onde realmente grandes catástrofes, grandes pragas estarão caindo sobre toda a humanidade. Então aqui é um tempo bem difícil que estará em todos os cantos. Apocalipse 8, a partir do versículo 13, que diz assim: Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: Ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Eu não falei deste versículo no vídeo sobre a quarta trombeta, propositalmente, para mostrar, porque ainda aqui está fazendo parte da quarta trombeta, mas aqui já está de antemão falando a respeito das 3 trombetas que viriam. Então aqui nós estamos falando dos 3 ais. Eu tenho um vídeo só dos 3 ais. Eu vou deixar aqui para vocês que vocês estejam se aprofundando a respeito deste assunto. Mas aqui, na minha opinião, nós estamos falando aí das taças de Deus começando a vir também junto com essas quinta, sexta e sétima trombeta. Então aqui nós podemos dizer que durante a grande tribulação nós teremos aí um fogo cruzado, onde as taças cairão apenas sobre os marcados pela besta e as trombetas, elas de certa forma caem pela humanidade toda, mas nós não podemos esquecer que nós temos aí alguns eventos que não caem sobre os selados em Cristo. Nós vamos chegar lá. Então vamos começar aqui com a quinta trombeta. Apocalipse 9, versículo 1. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como o de escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Uau! Então nós vemos aqui que assim que o anticristo receber o seu poder durante esses 3 anos e meio finais, nós temos aqui o anúncio dessa quinta trombeta e pasmem-se, abre-se o abismo, ou seja, o próprio Satanás abrindo o abismo e saindo de lá, provavelmente demônios e mais demônios. Aqui nós temos menção aqui destes gafanhotos que se assemelham a poder como de escorpiões. E aqui é interessante nós lembrarmos como lá nos evangelhos de Lucas fala que o povo de Deus vai pisar serpentes e escorpiões. Aqui está mostrando exatamente isso, que mesmo que isso pareça assustador nessa quarta trombeta, elas não podem tocar no restante dos 2/3 da relva que sobrou. Lembra que já foi prejudicada lá nas 4 primeiras trombetas? Então aqui ela não pode tocar nessa relva, flora, árvore, plantação, ela não pode ir nesses locais. Ela também não pode ir
dentre os selados, ou seja, nós, igreja, corpo de Cristo, mas ela pode ir para todos aqueles que não estão selados. Quem são esses? Os que estão marcados com a marca da besta. Vamos continuar lá no versículo 5 de Apocalipse 9. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião. Olha aí. De tanto que era a dor. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Então aqui já nós estamos falando de um tempo terrível, onde as pessoas vão desejar morrer, mas a morte vai fugir dele, porque esses gafanhotos da quinta trombeta, eles não podem matar as pessoas, eles podem apenas fazer com que elas sofram. Então aqui nós vemos como as pragas começam a aumentar a sua intensidade. Então aqui nós temos menção também lá no Egito de que uma das pragas que caiu sobre o Egito foi uma praga de gafanhotos devoradores e não caiu sobre o povo de Israel também. Então aqui nós mencionamos novamente mais uma analogia às pragas lá do Egito. Versículo 7 de Apocalipse 9 continua assim: os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Olha que interessante como a menção desses gafanhotos, as características desses gafanhotos começam a ganhar mais características, mais informações. Como tudo na palavra de Deus, como nós vemos muito lá no livro de Daniel, no livro de Apocalipse, nos profetas, vai incrementando e a gente consegue perceber como, na verdade, o nome dado de gafanhoto está se referindo ao que naquela época João entendia como gafanhoto, mas agora ele começa a ver novas características que ele não entendia que faziam parte de gafanhotos. Então ele dá a descrição e hoje nos nossos tempos atuais, os tempos que nós caracterizamos como tempo dos princípios das dores, tempos que vem o fim aí, tempos que nós estamos beirando a grande tribulação, nós podemos enxergar aquilo que ele via naquela época e as características que ele deu com mais informações do futuro, mais informações dos dias atuais. E olha que interessante, os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha, tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro e o rosto deles parecia rosto humano. E aqui traz menção a robôs, inteligência artificial. Eu já falei uma vez isso aqui, mas na minha opinião, aqui nós estamos vendo drones, aqui nós estamos vendo a inteligência artificial, aqui nós estamos vendo todas as artimanhas do anticristo que estará em total poder aqui contra o povo de Deus, nessa perseguição contra o povo de Deus, mas pasmem, aqueles que estão selados não poderão ser perseguidos por esses gafanhotos, ou seja, Deus vai cegar isso daqui, Deus vai cegá-los, eles não podem tocar nos selados. De alguma forma, Deus fará com que esses gafanhotos não se aproximem dos selados, do povo de Cristo. Os cabelos deles eram como os de mulher e os dentes como os de leão. Olha que junção, né? Quanta analogia aqui, quanta simbologia. Cabelos de mulher. Então aqui nós estamos falando de transhumanismo. Então é rosto de homem, cabelo de mulher. Nós estamos falando aqui de sem gênero. Olha que interessante. Então aqui não existe gênero, não existe uma persona que nós podemos avaliar que existe já desse gafanhoto aqui na Terra. Então nós podemos entender que tem a ver realmente com algo formado por mãos humanas, algo relacionado realmente à inteligência artificial, ou robôs, ou demônios aqui entrando em robôs. Versículo 9, tinham couraça como couraças de ferro, e o som das suas asas era como barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Já mudou mais uma característica. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. A quais homens? Aos homens que não tinham selo de Deus. Tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Aqui significa o destruidor, ou seja, Satanás, o diabo, é o próprio diabo. Então, no versículo 12, o primeiro ai passou, 2 outros ais ainda virão. Então, aqui nós estamos falando dos ais, né? Vamos agora para a sexta trombeta. Apocalipse 9, versículo 13, diz assim: o sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Então aqui está falando de uma destruição de 1/3 da humanidade. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham este aspecto. As suas couraças eram vermelhas como fogo, azuis como o jacinto e amarelas como o enxofre.
A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas, fogo, fumaça e enxofre, que saíam da boca dos cavalos. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois a cauda deles era como cobra. Com a cabeça feriam as pessoas. Então aqui está falando de uma figura que também não existe. Então aqui existe uma simbologia, e mais uma vez eu acho que tem muito a ver com a inteligência artificial, com demônios, e que utilizam aí de personas modificadas pela humanidade, pelo grupo do anticristo. Aqui nós não estamos falando de animais verdadeiramente apenas puros. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade e dos seus roubos. Veja bem, o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu. Então aqui quando fala o restante da humanidade que não morreu, nem assim se arrependeu, mostra para nós uma característica bem interessante. O restante da humanidade que não morreu, não se arrependeu, ou seja, são pessoas que precisavam se arrepender e não se arrependeram. Então aqui nós podemos entender que provavelmente muitos dos que serão mortos não farão parte da igreja, aqui por essa sexta trombeta. Mostra que aqueles que restaram eram idólatras, eram ímpios, não faziam parte da igreja. Então, aqui eu deixo aí para você colocar a sua opinião, aqui deixa suposto, muitos dos que foram mortos não tem a ver com a igreja, tem a ver com nações, tem a ver com os ímpios, os pecadores, aqueles que não querem se arrepender, aqueles que adoram ídolos e imagens. E depois nós vamos para a sétima trombeta, sétima e última trombeta, lá em Apocalipse 11, a partir do versículo 15, que diz assim: o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então aqui já está dizendo que Jesus está às nuvens, ele está chegando às nuvens, está anunciando, o céu está anunciando para a terra que agora a terra é dele, ele governará aqui literalmente aqui na terra. E continua o versículo 16 de Apocalipse 11: os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Então aqui já não fala mais que há de vir, como em várias outras passagens, que és e que eras. Então aqui já está falando dele vindo, ele está chegando realmente aqui. Porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira, a ira de Deus, aqui o julgamento de Deus sobre as nações. E aqui nós estamos falando da finalização também das taças de Deus, da ira de Deus caindo, terminando de cair. Chegou um tempo de julgar os mortos, recompensar os teus servos, os seus profetas. Aqui está falando de galardão, está chegando o tempo do galardão. Os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Está falando aqui de juízo. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Lembrando que aqui, na sétima trombeta, nós estamos vendo aqui uma semelhança bem grande com o sexto selo. Lembra que eu falei para vocês no vídeo passado? Aqui falando sobre esses terremotos, temporal de granito, vozes, trovões. Então, lá no sexto selo está anunciando a volta de Cristo, e aqui também está anunciando a volta de Cristo. Então, a sétima trombeta, ela simboliza a chegada de Cristo na terra. Então, nesta última trombeta, nós temos a volta de Cristo, a transformação dos corpos, nós subindo ao encontro de Cristo Jesus. Isso não vai ter acontecido antes em arrebatamento secreto, que nós não temos em nenhuma citação bíblica falando sobre o arrebatamento sem ser nesta ocasião. Então, nós finalizamos lendo 1 Coríntios 15:50, que diz assim: irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. E aqui faz citação
Isaías 25:8, que declara: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Então aqui finaliza esta parte da 7ª trombeta, onde após tocar nós estaremos nos encontrando com o nosso Salvador, Jesus Cristo, o Messias, e nós ansiamos profundamente por este retorno, por esta volta. Então nós temos que encher o nosso coração, estudar, nos aprofundar dessa palavra para entendermos que virão dias difíceis, sim, mas nós pisaremos serpentes e escorpiões, nós seremos protegidos pelas asas do Senhor Jesus, nós estaremos aqui firmes e fortes de fé em fé, testemunhando a palavra de Cristo e não negando a Ele em todo o tempo. Então é isso, queridos. Agora eu queria te convidar a fazer uma oração muito breve comigo. Feche os teus olhos, vamos lá. Feche os teus olhos comigo. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta mensagem. Pedimos que o Senhor esteja, Senhor, nos guardando, nos protegendo e nos guiando, Pai. Queremos estar fortalecidos. Ensina-nos conforme o teu querer, o que o Senhor quer que nós saibamos mais e mais. Nós te louvamos por esta palavra, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem cuidado de nós em todos os detalhes. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. E até o próximo vídeo. Não perca!